Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E meu irmão, o vídeo está bombando, recheado de informações. Não saia daí, você tem que ficar até o final desse vídeo para você sair daqui totalmente atualizado. Hugo Souza é goleiro do Corinthians, será goleiro do Timão a partir do dia 1º a dia 2 de outubro. Vou trazer essas informações para vocês. A estratégia do Flamengo não deu certo. Vamos atualizar também a importância entre o jogo entre Corinthians e São Paulo e vou trazer algumas informações também sobre o clássico. E vou falar sobre o Marquinhos para a gente colocar uma pedra final sobre isso, tem muita gente perguntando, e também sobre o lateral Guilherme Arana. Corinthians fará proposta em caráter oficial para Guilherme Arana a partir de 2025. Trago todas essas informações para vocês agora aqui no canal do Corintianeiro. Peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de ajudar esse canal a crescer cada dia mais. Fiel, chega de enrolação, vamos falar de Timão, porque o Corinthians tem um clássico que é jogo da vida diante do São Paulo, tá? É final, fiel. A gente não pode esquecer que o Corinthians ainda está na zona de rebaixamento e briga para sair dessa situação horrenda, né? Que o Corinthians está aí já há muito tempo nessa zona de rebaixamento. O Corinthians aí junto com o Augusto Melo definiu que o treino será aberto para os torcedores poder nos ajudar a incentivar os torcedores do Timão aí para o clássico. Devo lembrar vocês que se o Corinthians vencer, o Corinthians sai da zona de rebaixamento, tá fiel? O Corinthians consegue sair da zona de rebaixamento para nunca mais voltar, porque depois tem alguns jogos que vão nos favorecer. A gente tem o Internacional e o Atlético Paranaense dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena. Vamos lembrar aí que o Atlético Paranaense não tá aquelas coisas, trocou de técnico recentemente. E o Internacional também não faz uma campanha extraordinária. Dá pra gente vencer as duas partidas. Lembrando que o Corinthians está em ascensão. O Corinthians está crescendo no momento certo, disputando duas semifinais simultâneas, tá, fiel? Inclusive, eu acredito que o Corinthians é favorito diante do Racing para passar para a final e é favorito diante do Flamengo, com todo respeito ao Flamengo, para passar para a final por tudo que o Flamengo vem passando e também pelas convocações que o Flamengo vai ter aí, perdendo praticamente um time inteiro para a seleção brasileira, seleção dos outros países também, tá? Como do Uruguai e brasileira também e outras seleções dos jogadores aí que representam o Flamengo. Então o Corinthians ele é favorito nas Copas a passar para as finais. E também a gente tem que focar no brasileiro. O time está crescendo no momento exato que a gente precisava crescer para sair de vez. Mas temos que respeitar o São Paulo. São Paulo tem grandes jogadores, como o Caleri, como o Lucas. A gente não pode esquecer que clássico é clássico. E eu consigo ver em alguns canais e fico pensando quanta barbaridade a gente escuta, tá? Pessoas tentando manchar a imagem do clássico entre Corinthians e São Paulo, falando que o Corinthians estaria na vantagem porque o São Paulo jogou na quarta-feira um jogo bastante difícil com o Botafogo até o último minuto das penalidades. E o Corinthians jogou na terça contra o Fortaleza e foi um jogo mais tranquilo, em que o Corinthians dominou do começo ao fim. Fiel, eu escuto esse tipo de coisa, eu fico perplexo, dizendo que o São Paulo estaria muito mais cansado e desmotivado por ter saído da Libertadores. Ora, bolas, vamos ser sinceros aqui, tá, Fiel? Os jogadores tanto de São Paulo quanto do Corinthians, mas vamos falar do São Paulo, porque é o que estão falando que seria prejudicado. Os caras têm médico, os caras têm nutricionista, os caras têm preparador físico, tudo ao seu alcance, tudo ao seu lado ali, todo dia junto com os jogadores. E o São Paulo jogou quarta, vai descansar quinta, sexta, sábado, para jogar só no domingo à tarde. Então o São Paulo vai descansar 3 dias e meio para jogar futebol à tarde do domingo, então não tem essa de cansaço, vai estar todo mundo descansado e o jogador do Corinthians também, não se engane, por causa de meio período a mais, meio período a menos, porque o Corinthians jogou na terça-noite, o Corinthians levaria vantagem na condição física diante do São Paulo. Para com isso, isso não existe. Se o Corinthians quiser ganhar, vai ter que jogar muita bola, e se o São Paulo quiser ganhar, vai ter que jogar muita bola também, porque o Corinthians está em ascensão, o Corinthians está crescendo muito rápido e no momento certo. Então não venham querer atrapalhar a magia do clássico. Não venham querer falar, desculpa, Fiel, que o Corinthians estaria levando vantagem diante do São Paulo, ou que o São Paulo levaria vantagem diante do Corinthians. Para com isso, tá? Não existe isso.
É um jogo difícil e um jogo que vai requerer aí muita concentração e raça do Corinthians para a gente vencer e sair de lá com os 3 pontos, que para nós seria maravilhoso o Corinthians sair com os 3 pontos de lá, porque a gente sairia da zona de rebaixamento para nunca mais voltar. Assim espero que o Corinthians conquiste essa vitória. O Augusto Melo junto com a diretoria entraram num senso comum em liberar o treino aberto para amanhã, tá, fiel? Então amanhã o Corinthians vai ter treino aberto para a torcida poder ajudar a motivar os jogadores do Timão a enfrentar o São Paulo no domingo, tá? Então amanhã treino aberto para o Corinthians. O Corinthians está encarando mesmo realmente esse jogo como o São Paulo, como se fosse uma final, sabendo da importância que é o Corinthians conseguir vencer o São Paulo para seguir em diante aí, a seguir lutando aí para a gente sair desta zona de rebaixamento. Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que foi comentado, sobre essa bobagem de levar vantagem e sobre o treino aberto. Qual a importância de vocês, que vocês acham sobre esse treino aberto no dia de amanhã? Fiel, quero deixar algo bem claro aqui para vocês. Eu respondi todos os comentários do vídeo de ontem, tá, fiel? Do vídeo de hoje e vou responder todos os comentários deste vídeo agora, tá? Então pode comentar que eu vou estar online respondendo o seu comentário. Neste canal eu não me permito que você fique no vácuo. Você vai lá, deixa seu like, você vai lá, se inscreve no canal, aí você deixa uma pergunta, eu vou lá e deixo um coraçãozinho, uma curtida só. Eu acho isso muito pífio, tá? Para você aí que tá aqui assistindo a gente todos os dias, o mínimo que você espera é uma reciprocidade, tá, fiel? É você ser recíproco com as pessoas que vêm comentar, com as pessoas que vêm te elogiar. Eu sou uma pessoa que gosto aí de ter essa parceria com vocês e responder todos os comentários, tá? Então eu vou ser bem recíproco com vocês. Vocês podem comentar que eu vou responder todos os seus comentários e eu adoro conversar com vocês aí nos vídeos e em breve teremos live neste canal. Então vamos seguir com as informações do Corinthians, porque eu tenho ótimas informações para passar para vocês e desta vez é referente ao goleiro Hugo Souza, tá, fiel? Isso mesmo, o Corinthians vai comprar o Hugo Souza a partir do dia 1º ao dia 2 de outubro. A estratégia do Flamengo caiu por terra. E qual seria, corintianeiro, a estratégia do Flamengo? Conversar com o Hugo Souza. Hugo Souza, não fecha com o Corinthians não, segura aí, vamos manter aí. Na hora que acabar o empréstimo, você volta para cá com o hiper salário sendo titular do Flamengo, tá? A estratégia que o Flamengo tentou com o Hugo Souza foi essa. Só que o Corinthians já tem tudo acertado com o Hugo Souza, o tempo de contrato e o salário, que vai ser um baita salário também. E o Hugo Souza já aceitou a proposta do Corinthians. Então, o que poderia acontecer? O Hugo Souza não aceitar. Olha, Corinthians, vamos aguardar. Tá muito cedo ainda. Vamos esperar que estiver chegando perto de um ano, aí a gente volta a conversar. Poderia cozinhar o Corinthians em banho-maria. E foi totalmente diferente. O Hugo Souza já está acertado com o Corinthians. Porque o erro do Flamengo foi o mesmo erro que o Corinthians cometeu com o Carlos Miguel. Quando o Cássio saiu, o Carlos Miguel assumiu a titularidade do Corinthians, o contrato do Carlos Miguel estava com as cifras financeiras baixíssimas para quem quisesse tirar o goleiro do Corinthians, tá? E foi assim que ele fechou com o time, esqueci, falei no primeiro vídeo o nome do time, esqueci agora, tá, fiel? Com o time da Inglaterra. Então, o erro do Flamengo foi o mesmo erro, em deixar as cifras do Hugo em 800 milhões de euros. 800 milhões de euros não, desculpa, fiel, aí não. Em 800 mil euros, tá, fiel? Que equivalente em reais dá 4,8 milhões de reais. Então o erro do Flamengo foi não valorizar o Hugo Souza. E agora que ele chegou no Corinthians arrebentando, aí o Flamengo quer valorizar o cara agora que está no Corinthians? Não, errado. Então cometeram um erro, quiseram colocar um preço para vender mesmo, porque eles não viram futuro no Hugo. Emprestou o Hugo lá pro Chaves de Portugal, o time caiu para a segunda divisão, o Hugo estava na segunda divisão, o Corinthians foi lá, buscou o cara num time sem expressão nenhuma de segunda divisão, trouxe aqui para o Brasil para jogar no melhor time do Brasil, no time mais consagrado, no time maior do Brasil, sem sombra de dúvida, sendo titular, tá? E o Flamengo querendo valorizar o cara agora depois de tudo que fez com o moleque. Não, então o preço está estabelecido em contrato, o Flamengo nada pode fazer. A esperança do Flamengo era o Hugo não aceitar o Corinthians. Aí o Corinthians não teria como comprar o jogador, mas o Hugo já tem tudo apalavrado com o Corinthians e o Hugo Souza
é goleiro do Corinthians, tá, fiel? Estou cravando para vocês. A partir do dia 1º ao dia 2 de outubro, o Corinthians vai pagar os 4,8 milhões de reais e terá o Hugo como seu goleiro, tá? O que o Flamengo vai ter será 50% dos direitos econômicos do goleiro. Só isso, nada mais, tá? E o Corinthians vai ter os outros 50% e os seus direitos federativos. Em outras palavras, se o Corinthians vender o Hugo futuramente por qualquer preço, o Flamengo vai ter 50% dos direitos do goleiro Hugo. É isso, tá, fiel? Então é uma ótima notícia para o Corinthians. A gente pode pensar aí que o Corinthians comprou um excelente goleiro que chegou e vestiu a camisa do Timão. Comentem aí porque eu quero saber a sua opinião referente ao Hugo Souza, que é o nosso novo goleiro. Certo, fiel? Então vamos falar aqui sobre o mercado da bola, tá? Vamos falar sobre Marquinhos, já pra gente colocar uma pedra em cima de tudo isso, tá? Porque o Marquinhos, tá, fiel? Vou ser bem sincero aqui com vocês, saiu informação e tá repercutindo muito. Saiu até no canal do Marco Belo, está repercutindo muito e as pessoas estão levando para o lado errado. Porque quem passou essa informação foi o Samir Carvalho e ele nunca disse que teve proposta. Ele nunca disse que o Corinthians iria comprar o cara. Aí as pessoas começam a aumentar, chega até ficar um telefone sem fio, escuta uma notícia aqui e vai passando aquele monte de coisa diferente. Depois quem fica errado foi o transmissor da informação. E não é isso. O Samir Carvalho ele deixou bem claro, ele disse: é um sonho de um diretor do Corinthians, ponto final, tá? Aí já saiu lá no Marco Belo, ó, nunca ouvi esse tipo de informação, é balela. Aí já começa a prejudicar o transmissor da notícia, o pioneiro da notícia, tá? E não é assim que funciona, tá? A informação é que tem um diretor do Corinthians que ele tem um sonho em ter o Marquinhos como jogador do Corinthians e que o Corinthians, aí já é informação deste canal, estava preparando uma proposta em caráter oficial para ter o Marquinhos a partir do ano que vem. E eu trouxe informações que acho muito difícil, porque o PSG renovou o contrato com o Marquinhos em 2023. Então, se o PSG não quisesse ter o Marquinhos, eles não iam renovar o contrato com o cara no ano passado. Tá muito recente, tá? E mesmo que o PSG queira, né, fiel? Porque, vamos supor, o Marquinhos tem contrato, se eu não me engano, com o PSG até 2028. Existe uns direitos federativos e é um zagueiro caro com o mercado na Europa, apesar da sua idade, tá? Não estou dizendo aqui que é impossível. Olha, Ronaldo veio para o Corinthians, Memphis Depay tá aí, joga tudo jogadores aí, principalmente o Memphis, com um mercado extraordinário e grande na Europa, está no Corinthians. Não estou dizendo que é impossível, o jogador pode vir. Estou dizendo que as pessoas estão distorcendo a informação, tá? Existe um interesse do Corinthians em contar com o zagueiro, apenas isso. Nenhuma proposta foi feita. O Corinthians deve fazer uma proposta sim a partir de 2025, ou quando estiver perto de abrir a janela. O Corinthians vai reaver a situação e ver se faz a proposta, porque por enquanto não tem como o Corinthians fazer proposta com a janela de transferência fechada do mercado, tá? Então o que tem sobre o Marquinhos é isso, tá, fiel? É um sonho, uma expectativa e uma proposta que será realizada a partir do ano que vem. Se o cara vai vir ou como vai reagir, ninguém sabe. Pode falar, não quero já de imediato, não tem como, vou continuar no PSG ou receber proposta de outro time da Europa. É isso que pode acontecer. As informações são muito, vamos dizer assim, frias para a gente alimentar algo ainda tão cedo, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Já referente ao Guilherme Arana, que eu trouxe informações aqui deste vídeo, tem contrato com o Atlético, não sei se é até 2027, acho que é até 2027, tá, fiel? O Corinthians já tentou sua contratação desde a gestão do Duílio Monteiro Alves, tá? É um lateral que tem uma história com o Corinthians, tá? Ele estava lá na época do Balbuena, na época do Pablo, na época que fomos campeões com o Jadson, Rodriguinho, um baita time. Guilherme Arana estava lá fazendo seu papel e foi um baita lateral no Corinthians. Guilherme Arana rebentando, é um lateral jovem de 27 anos e esse sim o Corinthians vai fazer uma proposta, quer queira o Atlético ou não, tá? A proposta, o Corinthians prepara uma proposta muito boa para fazer para o Guilherme Arana, mas tem aquela questão, pode ser que venha ou pode ser que não venha, mas dentro de toda a proposta, fiel, deixa eu falar algo para vocês aqui, referente ao mercado da bola, que muitas vezes as pessoas não falam isso para vocês. Dentro de toda a proposta, há uma consulta antes da proposta. Olha, você tem interesse em vir para São Paulo, no caso do Guilherme Arana? Você tem interesse em vestir a camisa do Corinthians novamente? Podemos fazer uma proposta? Qual a sua expectativa de ganho? O que você ganha no Atlético? Ah, não, beleza, não, tem interesse sim. Vamos ouvir a proposta.
Quando acontece isso, o clube geralmente faz a proposta. Você não sai fazendo proposta, Deus dará. Olha, de repente, bate um carteiro lá, um exemplo tosco aqui, tá, fiel? Ou toca o telefone do final, ó, tem abre seu e-mail aí que tem uma proposta pro Guilherme Arana. Não é assim que funciona. Ou bate um carteiro lá com a carta, ó, proposta pro Guilherme Arana. Não é assim que funciona, tá, fiel? Existe um trâmite antes, existe uma conversa, existe um interesse para ver se cabe a proposta. E no caso do Guilherme Arana, cabe proposta, tá? Então o Corinthians vai tentar ver algo com o Guilherme Arana a partir da janela de 2025, quando a janela abrir. Até porque o Hugo deve ser negociado, lateral do Corinthians, tá, fiel? E o Bidu, apesar que está em ascensão, crescendo aos poucos, eu ainda, pelo menos por enquanto, não vejo ele como o lateral titular do Corinthians para disputar os principais títulos do ano que vem, tá? Então o Corinthians, principalmente se o Corinthians for para Libertadores, se consagrando campeão aí da Copa do Brasil ou da Sul-Americana, principalmente se o Corinthians for para Libertadores, aí que o Corinthians vai querer reforçar o seu time mais e mais, tá? E o Guilherme Arana é alvo do Corinthians para 2025. Corinthians não vai largar esse osso tão fácil, tá, fiel? Que é ter o lateral Guilherme Arana no timão. Só que ainda não tem proposta, tá, fiel? Porque a janela tá fechada. Então não vão pegar essas notícias aqui e distorcer ela totalmente. Olha, o canal do Corintianeiro tá bancando o Guilherme Arana. Não, tá, fiel? Vamos ser sinceros. Haverá uma proposta quando a janela de 2025 abrir para o Corinthians ter o Guilherme Arana. E por todo esse trâmite que eu falei, existe uma conversa por trás, existe uma abordagem inicial para ver se cabe a proposta. E se tudo correr bem, se caber proposta, aí o atleta, tanto o clube, espera ouvir a proposta para ver se agrada ou não. É essas informações que eu tenho para passar para vocês. Então, não podemos esquecer da ótima notícia que recebemos. Hugo Souza é goleiro do Corinthians. Setembro já está no final, vamos até o dia 30. Hoje já estamos no dia 27, indo para o dia 28, tá, fiel? Então, dia 1º de outubro ou no máximo dia 2, o Corinthians já vai estar depositando na conta do Flamengo 4,8 milhões de reais para termos o Hugo Souza como goleiro titular do Timão e goleiro que vem crescendo a cada jogo mais. Certo, fiel? Essas informações que eu queria trazer para vocês. O meu muito obrigado por tudo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreverem nesse canal e vai Corinthians!